Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham iniciado uma semana maravilhosa. E o tema de hoje é um tema muito procurado: gestão do tempo. Por que será, né? Ainda mais no meio dessa pandemia, onde a gente tem que conciliar várias atividades profissionais, pessoais, filhos, etc. Então tá virando uma loucura a nossa vida. E é muito comum o pessoal me procurar para perguntar de gestão do tempo com a seguinte curiosidade: Adri, como que você consegue, né, advogar, treinar, cuidar da casa, dos filhos, ainda montar um quebra-cabeça, até participei de campeonatos e tal, e organizar tudo isso dentro de 24 horas? Então eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho sobre essa questão de gestão do tempo. Esta semana, né, a partir deste vídeo, trarei para vocês alguns vídeos com técnicas de gestão do tempo, tá? Porque no vídeo aqui a gente vai fazer só a parte da explicação. Então, quem tiver afim, me acompanha lá. Olha só, gente. Primeira coisa, vamos olhar como é que é a nossa rotina hoje. Quando a gente desliga o computador na empresa, bate a hora de sair, você fala: nossa, amanhã eu tenho que fazer isto e aquilo. Então você tem um planejamento mental do que você pretende fazer no dia seguinte. No dia seguinte ou na semana seguinte, certo? Ocorre que a realidade não é bem essa. Quando você chega na empresa, você passou, sentou na tua mesa, toca o telefone, entra um e-mail, alguém pedindo alguma coisa, e o tempo vai te engolindo de certa forma que você mal se lembra do que você tinha planejado no dia anterior. O dia passa, você não consegue executar todas as atividades que você tinha planejado, e a sensação, né, no final do seu trabalho, né, no final do expediente, é que você não conseguiu concluir nada. Só que essa não é a verdade. Então, o que eu digo para vocês nessa questão de gestão do tempo? Primeira coisa, a gente não pode planejar na nossa cabeça. Por mais que nós tenhamos uma memória fantástica, né? Tem pessoas que têm uma memória fantástica. Essa coisa de planejar na cabeça faz com que nós esqueçamos do que tem que fazer. Não dá. Então nós precisamos exteriorizar, a gente precisa escrever. Tem muita gente que gosta ainda de uma agenda, de um caderno. Os homens preferem o celular, um outro meio digital. Eu vejo isso mais na parte masculina, tá? Eu gosto de caderno e caneta colorida. Quem me conhece já sabe disso. Então, assim, primeira coisa, a gente tem que escrever, tá? Escrever. Essa coisa de ficar mantendo na cabeça só faz com que você carregue este peso e, consequentemente, se sinta mais cansado, mais estressado. Porque a responsabilidade de ficar lembrando de tudo que você tem que fazer, das urgências, da parte emergencial, o que eu preciso dar prioridade, é muito grande. Então, isso cansa muito, certo? Então, primeira coisa, você vai passar a escrever. Outra coisa que eu vou trazer para vocês ainda agora é o seguinte: muitas vezes nós temos um planejamento, tá? O que eu vou fazer amanhã? Beleza, escrevi lá, tenho, sei lá, 15 itens. Ah, Adri, eu não separei o que é urgente, o que não é. Não tem problema, isso a gente aprende depois. E aí, chega no final do dia, a gente não sabe o porquê que não foi concluído. A gente olha lá, conseguimos fazer 3. Sabe o que acontece? Faz essa experiência. Nós passamos o dia todo, muitas vezes, resolvendo imprevistos. Aquilo que nós não tínhamos planejado, mas que chegou por um acaso, né, de um outro departamento, de um outro pedido, uma outra situação qualquer, que tomou o seu tempo, tomou a sua atenção e fez com que você deixasse do teu planejamento para atender aquela necessidade. Nós não temos por hábito mensurar o quanto de imprevistos acontecem durante o dia. Só que pensa comigo, se o teu dia tem 24 horas, então nós temos 24 horas, sendo que 8, teoricamente, é para trabalho, 8 é para lazer e 8 para dormir. Isso é na teoria, né? Mas todos têm as mesmas 24 horas. Então, se eu trabalho 10, eu tô roubando 2 horas das outras 2 partes, porque eu não tenho 26, eu tenho 24. Se eu trabalho 5, as outras 3 horas têm que ser divididas em alguma coisa. Então, nós temos que trabalhar dentro desta faixa que nós temos dividido. O que nós temos por hábito fazer e que dá muito errado? A gente começa a escrever a quantidade de atividades a fazer, tudo que eu quero realizar no dia seguinte, só que nós não mensuramos o tempo que cada atividade
precisa, né? Pelo menos uma expectativa e quanto tempo eu tenho para fazer, certo? Então a gente acaba planejando ou escrevendo muito mais do que a capacidade humana permite. E ainda considerando o tempo dos imprevistos, consequentemente a gente sai frustrado no final do dia, porque nós não conseguimos concluir aquelas atividades, certo? Então já começa por aí. A primeira coisa é escrevermos o que temos para fazer, certo? Ponha para fora. Você já vai sentir um alívio, né? Porque parece que a gente tira das costas aquilo. Outra coisa que eu quero trazer para vocês, que é essencial para a gestão do tempo. É muito comum, hoje ainda com as redes sociais, nós perdermos tempo. São os ladrões do nosso tempo. Então veja se isso não acontece com você. Você está lá no teu trabalho, de repente está produzindo alguma coisa e recebe uma mensagem no WhatsApp. Aquela que pula na tua telinha ali. Aí você fala, nossa, deixa eu responder essa pessoa. Quando você abre para responder, você vê que tem mais outras respostas a dar. E você começa a trabalhar no WhatsApp, ou conversar, ou enfim, você muda o teu foco. Gente, olha só, se eu estou produzindo alguma coisa, eu estou preparado mentalmente para aquilo. A partir do momento que eu desfoco, vou para uma outra atividade, qualquer que seja, para eu retomar aquilo, eu já perdi um tempo que a gente não consegue calcular. O nosso tempo já passou. Então esse negócio de estou fazendo uma atividade, vou para outra e volto, é um dos maiores ladrões do tempo, independente se são redes sociais ou são outras atividades. Exceto se for realmente uma emergência, nós precisamos aprender a dizer, eu vou terminar isso aqui para depois verificar o outro. Quantas pessoas me trazem situações que dizem assim, Adri, eu começo uma atividade, eu não termino, eu começo a segunda, não termino, começo a terceira, não termino, termino o dia com 7 sem terminar. Não, gente, pera um pouco. Você começou uma atividade, você termina, exceto se ela precisar realmente de uma demanda maior de tempo e você se propôs a fazer uma parte por dia, aí tudo bem. Mas essa coisa de começar, vem um colega de trabalho e fala, elabora isso aqui para mim, ou faz uma planilha assim, aprenda a dizer para ele, só um momento, eu preciso de mais 15 minutos. Conclua aquilo, tá? Porque ficar com várias atividades abertas, ela começa a te trazer também um cansaço mental e uma culpa. E isso traz um estresse, porque você não vai conseguir concluir o seu dia conforme você tinha planejado. É normal, muitas vezes, a gente não concluir, bem normal, né? Como eu já disse, até por conta dos imprevistos. Mas se você está planejando demais e não está concluindo, né, pelo menos, sei lá, 60%, 70% do que foi planejado, alguma coisa está errada. Ou você está planejando errado, ou você não está calculando o tempo necessário para cada atividade, ou tem muitos imprevistos. E se tiver muitos imprevistos, algo de errado também está errado. Porque o imprevisto é para ser uma exceção e não uma regra, certo? Então, a parte da gestão do tempo, ele é um assunto muito complexo e a gente tem que segmentar, senão a gente se perde também, tá? Primeira coisa, então, comece a escrever. Escrever o que você quer, deixa um tempo para os imprevistos. Segundo, estime qual o tempo necessário para cada atividade. Aí sim você vai começar a se organizar dentro do dia a dia, tá? A partir de amanhã eu trarei técnicas práticas em vídeos extraordinários, né? Que não estão dentro desta questão semanal, mas faz parte desse assunto. De como fazer agora essa questão da separação. Então nós vamos separar o que é urgente, o que não é urgente, mas é necessário para o dia, o tempo que eu deixo para os imprevistos, como que eu organizo a minha agenda de forma que eu consiga equilibrar o meu trabalho, a minha família, o meu espaço de lazer, certo? A nossa vida, ela gira em torno de equilíbrio. Quando alguma coisa dessas está desequilibrada, a gente tende a ter problemas de estresse, problemas de cansaço mental, enfim, depressão e aí vai, vários outros problemas que a gente tem visto no nosso dia a dia. E como vamos organizar isto? Trabalhando home office, no meio dessa pandemia, com o decreto saindo, o decreto voltando, certo? Então o que a gente precisa agora? Vamos começar a escrever,
Eu conto com vocês. Depois eu quero feedback da experiência, tá? Sabem que nossos vídeos aqui são bem interativos. Quero feedback da experiência de vocês. E amanhã eu vou fazer um videozinho porque a gente vai trabalhar sobre a parte da classificação de prioridades. Beleza, pessoal? Conto com vocês, agradeço a atenção. Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva lá e nos acompanhe, porque aqui vai ser uma troca grande de experiências. Uma boa semana para vocês, fiquem com Deus.